Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a franquia Pokémon e hoje com foco em Pokémon Go. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Vinícius para esse bate-papo. Vinícius, tudo bem com você? Oi, Danilo. Oi, pessoal. Exatamente, estamos aí novamente agora falando de Pokémon Go. Você ainda joga Pokémon Go? Pois é. A gente tá sempre jogando, né, Vinícius? Nos dias comunitários aqui, eu jogo todo dia. Mas a gente decidiu fazer esse episódio. A gente sabe que o mundo Pokémon tá meio parado aí, né? Mas assim, teve umas polêmicas nas últimas semanas relacionadas ao Pokémon Go. Muita gente falando sobre o jogo de forma positiva ou mais de forma negativa. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que tá acontecendo com o jogo e coisas que a gente gostaria que fossem diferentes. Como a gente acha que o Pokémon Go poderia ser melhor. Engraçado, porque quando a gente começou o podcast lá em 2019, o nosso segundo episódio foi sobre Pokémon Go. Segundo episódio do PBNcast. Publicado no dia 9 de novembro de 2019. Olha só, vai fazer 4 anos. Faz tempo, hein? Parece que foi ontem. Pois é, e a gente, na época, eu e o Lucas, a gente falou, o que a Niantic está fazendo com Pokémon GO? Porque tinha sido anunciado o primeiro evento pago do jogo. E isso nunca tinha acontecido antes. Foi com o Regigigas. Uma pesquisa especial que você tinha que comprar para ter direito a esse Pokémon. Então a gente já falou sobre essas questões de monetização naquela época. Hoje, muito mais, né, acontecendo no jogo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, antes de entrar também nas nossas pautas, lembrar que no nosso último episódio, PBNcast 41, Pokémon Horizontes começou, a gente fez uma review, assim, do lançamento do novo anime Pokémon e a gente teve 3 comentários, Vinícius. Então, moleque, rapidinho. Obrigado. Muito obrigado. A gente falou que toda vez que vocês comentarem, a gente vai trazer aqui, então vocês podem continuar comentando, tanto no Spotify, quanto na versão do YouTube, mandar mensagem pra gente nas redes sociais, que a gente vai trazer aqui. O Theo comentou, top, quero muito ver, aonde que pode ver? Aonde, né, Vinícius? Aonde? Tá por aí. Por aí. Da internet. Na internet, dá pra ver na internet. Olha, a gente não pode falar aqui sobre questões de direitos autorais, né? Já que a gente tem essa visibilidade. Mas, se você procurar bem aí, acompanhar as redes sociais dos criadores de conteúdo de Pokémon, não só a Pokéblast News, você vai acabar encontrando. É isso. Sim. Procure bem, procure com um crivo bem alto, que você vai achar coisas boas. Tem coisa muito ruim, mas enfim. Mas é uma oportunidade também para Pokémon Company. Vamos acelerar aí essa dublagem, Netflix, vamos fazer os episódios. Simulcast. Vamos fazer. Exato, Simulcast. A gente tem que lançar os episódios de Pokémon tudo ao mesmo tempo, para ninguém ter spoiler, para ninguém ter que ficar entrando em sites obscuros para assistir as coisas. Enfim, Pokémon Company, se você está escutando esse podcast, isso é um apelo. Exatamente. Enfim. Ó, o Vladimir comentou, incrível, eu amo seus podcasts. Muito obrigado, Vladimir. Olha só, muito obrigado. Nova série, mas o Ash vai voltar em alguns episódios. Tomara, né? O que eu quero. Ó, eu acho que não, tudo bem. Ontem chegou uma mensagem no nosso Twitter, no particular, de uma pessoa muito brava comentando Bring Ash back. E um monte de carinha de raiva. E eu não sei se a pessoa talvez achou que era um perfil oficial. E ela tava muito irritada, mas eu achei engraçado a mensagem. Trago o Ash de volta. Gostei do inglês gastado pra Não, eu acho que era uma pessoa de outro país mesmo, sabe? Eu acho que ela pesquisou. Eu acho que ela pesquisou Pokémon, achou a gente e mandou mensagem. Olha, se dependesse da gente, talvez fosse diferente mesmo. Mas Então. Não temos essa. Ainda não temos essa influência toda. Pois é. Ó, e o Sou Danilo, que não sou eu, é outro Danilo, comentou.
Pessoal, não passou muito tempo, foi tipo dias. Porque, Vinícius, a gente comentou assim, falou, nossa, foi férias da escola e aí passou um maior tempão. Ali que não desenvolveu a relação com o Sprigatito, lembra? Ele Sim, falou assim, não sim. foi muito tempo, foi tipo dias, pois em colégio interno os estudantes costumam ir pra casa em fins de semana e feriados, e foi isso no anime. Até ali que fala que não vai pra casa. Olha, acho que faz mais sentido se for isso. Sim, faz. Eu admito que eu não conheço essas regras de colégio interno, não fazia ideia disso, e ainda mais um colégio interno que se baseia nos costumes e na cultura de outra parte do mundo. Então, peço desculpa também. Mas de qualquer forma, eu ainda acho bem estranho, assim, essas pausas assim, e ter que ir pra cá. Eu já acho estranho morar na escola. É, Eu já acho essa dinâmica de morar na escola meio. Assim, é que lógico que não é cultural do Brasil, mas enfim. Mas muito obrigado por essa correção. daí. Então a gente vai continuar aí nos próximos episódios, trazendo aí os comentários pra vocês. Semana passada a gente não apareceu porque realmente tava muito sem pauta. A gente voltou essa semana. E ó, lembrando, siga Pokémon Blast News em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, @PokéBlastNews. A gente posta lá as novidades em primeira mão. O nosso site, poké-blast-news.net, com todas as novidades e algumas matérias super bacanas. Hoje, dia 9 de maio, que a gente está gravando esse episódio, a gente publicou uma matéria sobre ovos Pokémon que tá muito completo, tem muita informação. Eu mesmo aprendi um monte de coisa trabalhando nesse texto junto com o João. Então, assim, entra lá e você vai poder acompanhar várias coisas que estão acontecendo. E não se esqueça de avaliar o nosso podcast de forma positiva aonde você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo no YouTube, deixa o seu like, faça um comentário lá. Se você estiver no Spotify, sei lá, no seu outro agregador, se tiver como avaliar, avalie de forma diferente. Atualmente a gente já tem 48 avaliações. Bastante até. Olha Mas só. a nossa, Muito obrigado, 40. mas a nossa nota tá 4.8. Estava 4.9. Olha, Hein? olha, se você tem alguma crítica, pode mandar mensagem pra gente. Ai, ai. Mas ó, gente, Eu sei onde você mora. mas então é isso. A gente vai passar pelas notícias rapidinho, até porque não tem muita coisa pra comentar hoje, e depois a gente já vai entrar na nossa conversa sobre Pokémon Go. A primeira notícia que a gente tem aqui pra trazer pra vocês é que foi anunciado o encerramento oficial do Pokémon TCG Live. Quem é do TCG, quem é das cartas, com certeza já ouviu falar do TCG Online, que é um jogo que tem, acho que foi lançado em 2010, se eu não me engano. Há muito tempo. Tinha cartas desde Heart Gold Soul Silver. Então, assim, é Caramba, bem esse antigo. não mesmo, hein? Só que, assim, esse ano foi lançado o beta do Pokémon TCG Live, que vai ser o substituto. Uma versão disponível para smartphone também, algo que era muito solicitado, era só no computador. E aí, o jogo vai sair da versão beta e vai ter o lançamento oficial. Então, a partir do dia 5 de junho, o TCG Online vai ser removido completamente de todos os lugares. E no dia 8 de junho vai ser o lançamento oficial do TCG Live. Então, o que a gente está sugerindo para quem joga o TCG Online, baixa o TCG Live, já faz seu cadastro lá e migra a sua conta, porque tem essa opção de você migrar. Então você não vai perder nada que você tem no TCG Online. Eu já fiz isso e é tipo poucos cliques, ele já puxa tudo, já fica tudo certo. Então assim, faça isso quanto antes, porque por enquanto, mesmo com o encerramento do TCG Online, os dados ainda estão armazenados na sua conta oficial da Pokémon Company e você ainda vai poder migrar, mesmo que passar esse prazo. Mas mais pra frente vai ser anunciado o encerramento total. Então fique de olho, não perca sua conta. Mesmo que você não jogue, se você jogou TCG Online alguma vez, baixe o aplicativo, faça a conexão das contas para você já garantir que está na versão mais recente. Aí você não precisa se preocupar. Eu fiz isso, mas eu não jogo, então eu fiz isso só pra garantir mesmo. Tô jogando por enquanto. Pra não perder nada. E uma outra notícia muito curiosa é que a gente teve recentemente o lançamento da nova coleção japonesa lá no Japão.
coleção japonesa no Japão, falei isso de novo. E aí, né? E aí, um dos destaques da coleção era a carta da Iono. A líder Tanto de a Ginásio de Paldeia. Iono, pois é, a versão full art e a arte especial dela. E aí a gente sabe que quando são garotas treinadoras no Pokémon TCG, isso sempre chama muito atenção e são as cartas mais valorizadas, que custam mais caro. Tá? E aí, por exemplo, recentemente no TCG a gente teve a carta da Serena, que é muito cara. A gente teve a carta da Clara, que é muito cara. Cartas da Gardenia, da Cynthia são sempre muito caras. Então, eu vi, por exemplo, hoje na liga, a carta da Lísia, que tá tipo R$ 600. Tem carta da Cynthia de R$ 1.000. Meu Deus. Então, assim, são sempre... chamam muita atenção. E aí, isso é no mundo inteiro. E a nova coleção que teve a carta da Iono, vendeu, tipo, esgotou no primeiro dia de lançamento. Primeiro dia já não tinha mais em lugar nenhum. E todo mundo desesperado atrás pra conseguir a carta. Que chegou a custar no seu pico $2.000. Quem conseguiu tirar. Ou seja, Caramba! muita Muito grana. dinheiro. Pois é. E aí, logo em seguida, a Creatures anunciou que tava vendo o que podia fazer com relação a isso, porque muita gente ficou sem as cartas. E aí, essa semana, eles divulgaram uma forma de você encomendar a coleção lá no Japão. Isso não tem nada a ver com a gente, mas você vai poder encomendar e eles vão imprimir mais dessa coleção. Vai enviar em agosto, setembro ou outubro. Então, daqui a vários meses. Que agora eles já estão imprimindo outras coleções. Tipo, a próxima já. Então, assim, foi um caso surpreendente, assim, de vendas totais e esgotamento de produto. Uma loucura por conta da Iono. Pra você ver como que, assim, o TCG continua sendo rentável pra muita gente, sabe? Busca Demais. ganhar dinheiro com isso. E É um olha, mercado muito que gera, assim, movimenta muito dinheiro, né? É uma coisa sim, assim, sim. insana. A gente nem tem, a gente vendo assim, a gente nem tem a ideia da magnitude do negócio, né? Não, o pessoal que mora no Japão mesmo, que às vezes eu vejo nos grupos, comenta que lá tem fila meia-noite pra conseguir as box. Caramba. Então, assim, Nossa. faz fila nas lojas pra conseguir. Tem sistema de loteria. Enfim, é umas coisas muito absurdas. E olha, aqui o lançamento ocidental não vai ser muito diferente, porque essa carta ela vai ser incluída na coleção Evoluções em Paldeia. Vai ser lançado pra gente no dia 8 de junho. Então, basicamente daqui a um mês. Você vai ver, vai acontecer a mesma coisa. A carta da Iona vai ser extremamente cara. Vai ser uma busca por essa carta tremenda. Então, quem coleciona aí já fica de olho, tenta conseguir as melhores ofertas, com bons lojas confiáveis, porque também vai ter escassez por aqui. É isso. É isso. É isso. Próxima E a nossa notícia. próxima notícia é sobre o anime. Foram revelados mais cinco títulos do anime Pokémon. Sem o Ash, né? Agora com a Lico e com o Rain. E seguem os 5 títulos. O primeiro é a Pokébola Ancestral. Nesse episódio vai ser a primeira vez, a gente já tem até a sinopse dele, vai ser a primeira vez que a gente vai ver os 2 artefatos principais do novo anime Pokémon, que é o colar da Lico e a Pokébola do Rain. Então vai ser aí que vai começar, acredito eu, né? Espero também que vai começar a interação entre esses 2 artefatos e o começo do desenrolar da história da Lico e do Rain. O próximo Olha, episódio vai ser treinamento, Capitão Pikachu. Pode comentar. um comentário. Esse episódio já vai ter ido ao ar, né? Quando o podcast for lançado, porque vai ser nessa Sim, sexta-feira. sim. Na prévia, mostra a Pokébola do Rain abrindo e disparando uma luz no céu nublado, ao mesmo tempo que o colar da Lico brilha e também dispara uma luz. Eu tô achando que isso vai dar no Rayquaza que a gente tinha visto inicialmente. Será? Porque a gente viu o Eu tô Rayquaza no apostando. céu, nublado. Hum, Aí a Pokébola dele abre e dispara em direção ao céu. Como se tivesse saindo de fato algo da Pokébola. Eu imaginei que essa Pokébola ia ser tipo uma Pokébola GS. Sabe que, tipo, eles não iam Tem uma descobrir o que tem ponta, assim. dentro. Mas, aparentemente vai descobrir já.
Eu acho que ainda não vai ter o Rayquaza. Acho que ainda o Rayquaza vai estar pro final. Mas eu suspeito que essa Pokébola tem alguma relação com a DLC dos jogos Scarlet Hum, Violet. Sabe, eu esqueci o nome do Pokémonzinho mascarado lá, do Pokémonzinho das máscaras lá. Eu tenho essa Orgpon. sensação de que vai envolver isso. Eu tenho a sensação de que vai envolver esse Pokémon. Pode ser que a gente Mas, até tipo, descubra algo antecipado, né? Igual aconteceu com a tartaruguinha, né? sim, sim, sim. Já teve várias vezes que o anime ficou à frente dos jogos, né? Tem vários Pokémons que apareceram primeiro no anime e depois Zygarde, né? apareceram no jogo. Por exemplo. Sim, até o Munchlax, inclusive, né? Uhum. O Munchlax que apareceu. Enfim, eu lembrei do Munchlax Guepi, porque Ho-Oh, enfim, são muitos casos mesmo. sim, sim, então, são muitos casos. Então, eu tenho essa sensação de que vão tirar essa carta da manga. Eu tenho a sensação de que a tartaruguinha da Lico e imagino que o lendário também do Rain vão ser, tipo, duas faces da mesma moeda. Enfim, minhas apostas estão por aí. Mas, quando desenvolver mais o anime, a gente vai trazer mais episódios do podcast Uhum. dedicados ao anime. Então, fiquem espertos. E o próximo episódio depois desse vai ser Treinamento, Capitão Pikachu. Que a Liko vai tentar, vai treinar com o Capitão Pikachu e vai ver que o Capitão Pikachu é um Pikachu bem forte, né? Pra dar seu nome, pra lembrar que ele é o dono da franquia, que ele é o mascote eterno da franquia. E esses dois próximos episódios são os que tem sinopse. E depois do sétimo episódio já não temos mais sinopse, só o nome dos episódios. Uhum. O episódio 8 vai ser O Segredo da Porta que Não Pode Ser Aberta, que vai ser exibida no dia 26/5 lá no Japão. O episódio 9 vai ser A Cheia, que vai ser exibida no dia 2/6/2023. Então, ali em junho a gente já vai ter a visão do anime em Paldeia. E no episódio 10 a gente tem Nemona e Bracius no dia 9 de junho de 2023. Então, a partir do episódio 9, o anime vai ficar atualizado e a gente vai visitar Paldeia. Acho bem interessante, não tava esperando Paldeia tão cedo assim, não. Então, eu também não. Assim, apesar que no episódio eles já falaram que iam levar Lico de volta pra casa, né? Porque os trovonautas tinham sido contratados pra isso. Mas o que eu mais achei interessante foi a presença da Nemone e do Braços aqui. Então, assim, eu tinha ficado com receio inicialmente, porque a abertura do anime não tinha nenhuma indicação que a gente ia ver personagens ali de Scarlet e Violet. Mas felizmente isso vai acontecer. Então, assim, ansioso pra ver como vai ser essas interações. E que venha mais personagens, né? Sim, a Nemona eu já esperava também, mas eu achei curioso mesmo o Bracius, né? Nem é o primeiro, assim, é um dos primeiros líderes de Paldeia, Uhum. mas não é o primeiro, né? Assim, Se tá ali você no meio. considerar que não tem uma ordem, Se você considerar que não tem uma ordem, mas geralmente é que o Braços fica bem escondido, mais ou ah, menos, né? Então, enfim, esperava que se ela fosse o Larry, alguma coisa assim, que o pessoal gostou gostou, bastante do Larry verdade. nos jogos, eu imaginei que fossem colocar ele no anime, mas pelo jeito, não. E, às vezes vai acontecer igual os de Galar Quest, que foram aparecendo assim esporadicamente, em alguns momentos específicos. Acho que talvez, assim, se não houver É, o desafio de ginásio tradicional, acho que vai acabar acontecendo mais ou menos isso, sabe? e na época o Ash ter a Bea como rival também foi bem inesperado. Sim, Tipo, é, é uma líder de ginásio meio que aleatória também. Não tinha um sentido, uma sim. lógica por trás. Mas vamos ver aí o que, que o anime nos aguarda, né? Bom, e aí para a nossa última notícia desse bloco, hoje a Nintendo anunciou os dados atualizados de vendas dos jogos Pokémon e dos demais jogos da Nintendo no geral. E aí a gente pôde descobrir quanto que Scarlet Violet já vendeu até o fim de março de 2023. E aí, né? Dados atualizados de 22,1 milhões de unidades. Muita coisa, Muita né? coisa, é muita coisa. Muita coisa. Realmente não teve boicote nenhum. O boicote foi de arrasta pra cima. Não tivemos boicote. E é engraçado, porque desde o lançamento, a gente vem falando que os jogos são um sucesso. Na É, época de Sword and Shield sim. também, lembra que na época de Sword and Shield foi ainda mais, né? Foi tipo, ai não, vamos boicotar, porque a Pokémon Company, mercenária, não sei o quê.
Sword and Shield é o segundo jogo mais vendido de Pokémon de todos os tempos. Assim, sem precedentes, E sabe? É bem interessante Scarlet e mesmo. Violet vai superar Sword Shield. É só uma Ah, questão de sim. tempo, né? Tipo, é 6 meses que lançou o jogo. 6 meses. Sabe? Sword Shield 2019. Então, assim, já tá indo aí pra 4 anos também. Sword Shield tem 25,8 milhões. Então, assim, tá muito perto. Muito perto. Ah, e a título de curiosidade, o ranking de jogos mais vendidos de Pokémon até março de 2023 fica Red, Green, Blue em primeiro lugar, com 31 milhões de unidades vendidas, mais de 31 milhões. Sword and Shield com 25 milhões. Gold Silver com 23 milhões. Scarlet Violet com 22 e Diamond Pearl com 17. Então, tá aí o top 5, que também é bem curioso, né? Sim. Tipo, Sword and Shield já passou Gold Silver, que na época era febre Pokémon, né? Sim. Então, definitivamente uma franquia que continua com toda a sua energia. Ai, ai, essa Pokémon Company. Lembra na época que Yokai Watch Eu ia lembro. acabar com Pokémon? Eu Você lembro. lembra? Nossa! Lembro. Yokai Watch veio para desbancar Pokémon. Pokémon nunca mais. É igual uma Igual o vez vídeo da essa semana Disney. passada eu compartilhei com o Danilo. Exato. Compartilhei com o Danilo um vídeo que eu vi no TikTok. Se você usa o TikTok, provavelmente você vai esbarrar com esse vídeo em algum momento. É um cara falando, um americano, claro, estadunidense, como sempre, falando que não. Se a Disney colocar na mesa os planos dela de lançar um TCG da Disney, Vai lançar. Já foi vai anunciado. lançar? Aquele um que ele Foi tava anunciado? comentando é o Lorcana, se eu não me engano. Ele vai lançar já. Ah, Então por isso que ele tava enfim, falando daí o cara. que se a Disney usar Sim, toda a sua estratégia. Pokémon está, assim, no fundo do poço. Daí o cara começa a dar uns argumentos assim, sem pé nem cabeça, não. Porque Pokémon, ó, a gente que é aqui dos Estados Unidos, a gente não conhece o nome de nenhum Pokémon. A gente não tem parque Não tem temático de filmes de Pokémon. Pokémon, não tem Não parques tem de filme de Pokémon. Pokémon. Ninguém joga Pokémon, ninguém Ninguém conhece. joga. Filho, em que É mundo hilário, esse você vídeo é vive? hilário. Com o nível de alienação do cara. É, claro, estadunidense, sendo estadunidense, né? E daí ele tá ali na bolha dele, e assim, os números não mentem. 22 milhões de unidades vendidas é muita coisa. E se você Enfim, olhar pro supera. TCG, são bilhões Sim, anualmente. se for juntar cada pedacinho da franquia, não é à toa que é a franquia mais rentável do mundo, né? É. Pokémon é gigantesco. Mas assim, é tão legal ver gente que tá alienado ali, que tá na sua bolha e que, enfim, É que eu tenta acho que diminuir assim, as outras coisas. um nível razoável, porque parece, por exemplo, a gente que tá no Brasil também, que é menos ainda. Onde a gente olha, por exemplo, você vai num shopping. Onde você olha, tem produto licenciado da Disney, sabe? Tem em todo lugar. Os filmes da Disney, a gente conhece muito mais. Então, assim, se você parar pra pensar, a gente não tem tanto acesso a Pokémon, assim, abertamente na mídia. Mas é muito forte, entendeu? É muito mais forte do que Então, as pessoas pensam. e mesmo com essas limitações, Então, mesmo. já vende pra caramba. Exato. Mesmo com. Mas eu acho bem prepotente, Ah, assim. sim, do jeito que o cara falou. Ai, Sim, fim está é que vocês próximo. não. É que a gente não. Sim, é que a gente não consegue mostrar o vídeo aqui pra vocês, mas é tipo de uma prepotência danada, sabe? Eu, assim, um pouquinho, uma pitadinha de xenofobia aparece também, mas. Hum, E assim, é engraçado de ver, eu acho tão legal. sim. E assim, voltando pro assunto o top de jogos vendidos de Pokémon, nessa listinha aqui, o último jogo que tá nessa lista é Pokémon Crystal, com 6 milhões de cópias. 6 milhões e 300 mil cópias vendidas. Então, ainda é bastante. Imagina, 6 milhões de cópias vendidas é bastante coisa. E Tá, assim, do Crystal foi não meu tem nem primeiro discutir. jogo. Sim, exato. E é um jogo ótimo, né?
tá aqui, mas é um jogo perfeito. Enfim, não tem o que discutir, Pokémon é Pokémon, né? E aí, falando de o fim está próximo, vamos falar então da Pokémon GO, né, Vinícius? Muita gente diz Pois também é. que o fim está próximo. Pra dar um contexto, né? Então agora a gente fecha o bloco das notícias e a gente vai falar de Pokémon GO, o que que tá acontecendo, o que que o pessoal tá falando tanto. Talvez você nem esteja mais jogando Pokémon GO, mas talvez você tenha visto as polêmicas dos últimos tempos. Então assim, a primeira polêmica que a gente teve recentemente foi o aumento dos preços dos passes à distância. A gente comentou sobre isso no último episódio, né? A Niantic tá tirando os benefícios, as coisas que ela implementou durante a pandemia. Então os passes à distância ficaram mais caros. E aí muita gente reclamou de falta de acessibilidade, de querer forçar os jogadores. Tem gente que não tem tempo, não tem como ir nos locais, fazer raid, então o passe à distância era uma mão na roda. Mas com limite do quanto você pode fazer por dia, o preço que você vai pagar, estaria afastando os jogadores cada vez mais. E teve uma onda de hate enorme, enorme. Tipo naquela época do corte da National Dex, sabe? Sim. Muita gente pedindo boicote, falando que esse jogo tava afundando o barco, que não tinha pra onde correr, que a Niantic não ouvia a sua comunidade. Enfim, foi assim, muitos comentários negativos, muitas críticas. Acabou meio que passando, assim, tipo, as coisas vão passando muito rápido, né? Mas aí, recentemente, na semana passada, uma outra notícia chamou a atenção de muita gente, que aí reacendeu aquela chama, que era da queda dos lucros do Pokémon GO a níveis de 2018, entendeu? Tipo, que teve uma queda muito grande, ainda tá na sua casa dos bilhões, mas assim, uma queda muito grande para mostrar o quê? Que há um desinteresse dos jogadores. Cada vez mais pessoas deixando o jogo de lado, não gastando dinheiro, não pagando, não engajando com os eventos do Pokémon GO. Novamente, muita gente falando sobre isso. Embora funcionários da Niantic tenham contestado a informação, sem apresentar números oficiais. Aí a polêmica, assim, é tipo assim, uma polêmica atrás da outra. Vai percebendo. Problema em cima de problema. O evento mais recente do jogo teve o lançamento do Larvesta, né, Pokémon da quinta geração, nos ovos de 2, 5 e 10 quilômetros. Ele tinha um nível de dificuldade de nível 5, ou seja, ele era o mais raro de se conseguir no evento. Mas assim, né, o pessoal pensou, pô, mas eu vou chocar um tanto aqui de ovo, vai aparecer o Larvesta. Eventualmente vai aparecer. Eventualmente vai aparecer. E assim, o Larvesta, para evoluir pro Volcarona no Pokémon GO, precisa de 400 doces. O maior nível de quantidade de doces que um Pokémon precisa. Alguns Pokémon do jogo têm esse nível extremamente elevado, como Magikarp para Gyarados, porque a gente já teve 300 eventos de Magikarp com Gyarados. A gente tem, por exemplo, o Stuffle para Beware é 400 doces também. A gente teve o dia comunitário do Stuffle, então deu para conseguir os doces muito fácil. A gente teve o Noivern, que eu tenho quase certeza que é 400 ou é 200. A gente teve o dia comunitário também, mas aí o pessoal dependia dos ovos para chocar a larvesta e conseguir quantidade de doce. E aí acontece que ninguém achava esse larvesta de jeito nenhum. Teve pessoas que chocaram mais de 100 ovos nesse evento de uma semana. Não achou larvesta. Então, então assim, eu vi muitos relatos no Twitter do pessoal postando, eu choquei tanto, eu choquei isso, eu choquei... Aqui mesmo aqui em Piracicaba, o pessoal também participou do evento sábado, comentou que já tinha chocado mais de 60 ovos e o larvesta não aparecia. E aí, como engajar com Pokémon GO se você tem um evento que gera esse nível de frustração? A próxima vez que acontecer um evento assim, as pessoas, será que vão chocar tudo isso de ovos? Ninguém vai se dar o trabalho, Ninguém né? vai se dar o trabalho. E o pior, né?
E o pior de tudo isso é não ter um retorno da empresa sobre isso, certo? Tipo, não ter um. É um silêncio, né? Olha, sim, não tem nenhum. Continuem tentando, não tem nada. E daí, o medo é que aconteça como já aconteceu diversas outras vezes, de ter um erro e simplesmente não existir o Larvesta no jogo. Imagina, você Você chocou. sabe que eu pensei isso também quando eu comecei a ver. Porque a Niantic, ela é muito conhecida pelos seus bugs nos eventos, né? Então, Sim. assim, anuncia evento, o evento começa sempre no horário local. Então, o primeiro local onde acontece é lá na Oceania. Aí o evento começa e não começa. Tipo, o que é pra ter no evento não tem. O evento é quando acontecer tal hora. Lá não acontece. Já teve, por exemplo, os Pokémon dos líderes da equipe Rocket, eles têm chance de vir Shine quando você enfrenta eles. E aí um monte de gente ficou tentando, não vinha Shine pra ninguém. Descobriram que a Niantic não tinha ativado o Shine novo. Sabe? E se já aconteceu isso algumas vezes, você fica naquele medo, sabe? Sim, De e eu fui até falar, pesquisar. Eu fui pesquisar no Twitter se tinha prints do Larvesta, assim. Aí eu acabei vendo que algumas pessoas. Tipo, aí tinha uns relatos. A minha mãe foi chocar um ovo e conseguiu de primeira. meu Vi Deus. algumas prints também. Eu vi uma pessoa hoje, que é um meu amigo no jogo, e tá com Larvesta. Então, assim. Será que Existe, no fim isso. das contas. Não, mas será que tava ativado desde o início? Tem esses problemas, sabe? Gera aquela desconfiança. E Pokémon Go é um jogo que precisa que você ande. Então, imagina, Uhum. você vai chocar 100 ovos, você vai ter que andar para esses 100 ovos. Então, assim, é energia que você. Literalmente energia que você gasta. Você tá. Enfim, você não tem como recuperar, não é uma coisa assim, E daí você simplesmente fica nessa insegurança de será que eu tô. Será que. E não dá ânimo de jogar por conta disso, sabe? Não dá ânimo de Ah, jogar porque pode ser que tudo que eu esteja fazendo seja em vão. Então, não vou fazer, simplesmente. ah. É Esse que é o grande curioso. problema. Curioso que o Pokémon Go ele foi um grande estouro, assim, quando foi lançado, né? Tipo, a gente já falou sobre isso várias vezes, em várias situações. Até quando a gente gravou esse podcast em 2019, foi uma febre absurda que elevou a Pokémon Company, elevou a franquia Pokémon a níveis que ela nunca tinha visto antes. Há muito tempo, desde que quando a febre inicial passou, né? Eu acho que Sim. todo fã viveu isso de alguma forma. Pode ser que você não jogue mais Pokémon Go hoje, mas quando lançou, uma coisa que envolveu todo mundo, né? Assim, quem Sim. tava totalmente alheio à franquia Pokémon começou a jogar esse jogo. Sim, até quem tava alheio a videogames no geral, até jogos no geral. Tipo, minha professora de literatura joga Pokémon GO, sabe? Então, Aham. é uma coisa que abrangeu muita gente. Sim, só de ver próximo a minha mãe jogou, a minha irmã jogou, a minha esposa começou a jogar, a minha sogra jogando. Assim, foi muita gente e foi muito legal. Eu digo assim, que foi um dos momentos. Eu lembro que eu via as pessoas jogando na rua e eu ficava muito feliz de ver aquilo, sabe? Porque eu sempre falo assim, que era uma sensação de que você gostava de Pokémon, eu gostava muito de Pokémon, mas você vivia meio sozinho, assim, porque eu não conhecia pessoas próximas, eu não tinha amigos pra conversar de Pokémon, eu só via na internet. E do nada, tava todo mundo falando de Pokémon, todo mundo querendo conhecer os Pokémon de canto, todo mundo querendo subir de nível. Nossa, eu achava muito bacana. E aí, uma coisa que eu achei super positiva do jogo foi que a gente começou a fazer novas amizades por conta disso. Eu acho que é algo muito positivo. Assim, quando eu penso assim no ponto positivo do Pokémon Go, e eu digo isso até hoje, é que ele permite você conhecer novas pessoas e fazer amizades, pessoas que gostam de Pokémon assim como você. Porque olha, isso era muito presente no começo. Agora que a gente voltou a fazer os eventos do dia comunitário aqui em Piracicaba, você começa a formar um grupo, você começa a ver pessoas que têm o mesmo interesse que você, que têm os mesmos gostos. E aí você começa a conhecer mais pessoas. Poxa, eu não tô aqui sozinho. Tem muita gente que joga e que gosta de Pokémon junto comigo.
Sim, e gente que gosta de Pokémon em diferentes níveis, sabe? É legal de ver que tem aquela pessoa que só joga Pokémon GO, tem aquela pessoa que joga Pokémon GO em TCG, tem aquela pessoa que já é fã hardcore, que joga de tudo que tem de Pokémon a pessoa consome. Uhum. E assim, além de Pokémon, a gente começa a interagir com as pessoas. Literalmente, o Pokémon Go é uma ferramenta de interação, sabe? Sim. Porque é aquele assunto que você tem em comum com as pessoas e você começa a descobrir coisas paralelas a Pokémon Go, sabe? Então, Uhum. é bem interessante essa sensação de comunidade que Pokémon Go construiu e tá construindo até hoje, sabe? Sim. É um dos pilares da Niantic que é a socialização. O jogo permite essa socialização. Eu acho que isso é uma coisa que foi diferente de tudo aquilo que a gente vivenciava enquanto videogame, assim, até 2016. Porque a gente tinha uma visão muito de jogar de forma individual, né? Tipo, ou é na sua casa, no seu console. Mesmo no portátil, você ainda jogava muito sozinho. E aí o Pokémon GO, ele rompe essas barreiras, né? Tipo, tudo bem que são níveis diferentes, só que é um jogo. E aí você sai, você se reúne com os amigos, dias de raid. Nossa, formava uma galera, a gente ia nos ginásios, os grupos da cidade bombando, assim, tipo, o grupo de WhatsApp. É muito legal. E outro aspecto que eu sinto, assim, muito positivo quando a gente pensa no impacto do Pokémon GO é a mudança de hábito das pessoas e hábitos saudáveis. Porque, como você disse, sendo uma proposta de jogo que você tem que sair pra andar, nossa, eu saí pra caminhar muitas e muitas e muitas vezes apenas porque eu queria jogar. E era uma coisa que eu não fazia antes de forma alguma. Eu não ia no Lago Municipal. Tipo assim, as pessoas lá em Leme, as pessoas vão muito no Lago Municipal pra caminhar. E, tipo, jamais que eu iria lá. Mas eu ia, depois que eu tava jogando, eu ia lá pra poder rodar Pokéstop, capturar Pokémon, aproveitar um evento. A Exalc, eu ficava, tipo, tinha vez que eu ia lá à noite caminhar. E fim de semana eu ia lá. Então, assim, eu passei a andar muito mais por conta do jogo. Algo que eu não faria de nenhuma outra forma. E se você teve alguma experiência parecida ou não, pra você foi diferente? Sim, andar e sair, eu nunca tive por essa questão assim de não ter gente muito conhecida para sair andar, mas eu comecei a prestar mais atenção, por exemplo, na minha cidade, sabe? Pontos que eu não Hum. conhecia, eu acho que isso também é uma coisa que Ah, muda a sim. perspectiva da nossa, pelo menos a minha perspectiva da minha cidade, sabe? Os Pokéstops específicos que você vai girar e daí você fala, olha, eu não sabia que existia isso aqui. Então, a minha. É que assim, eu não sou acostumado a andar muito aqui na minha cidade. Ah, Mas quando hum. eu, por exemplo, saía de carro, que eu ia com o Pokémon Go aberto pra ver os Pokéstops, às vezes eu nem girava o Pokéstop, então eu conhecia mais da minha cidade. Eu acho que isso também é um ponto ultra positivo. Uma coisa muito interessante que Isso o é Pokémon Go verdade. proporciona. Porque você abre o jogo e conforme você vai andando, você vai vendo os Pokéstops, ou ginásio, né, pra pôr seu Pokémon, ou onde tá tendo raid que você combina com o pessoal pra jogar, e você começa a descobrir, tipo, nossa, eu descobri muito mais coisas da cidade, fui pra muitos mais locais. Você tem sempre a curiosidade de clicar no Pokéstop e querer saber o que tem ali, né? Assim, se tem um Pokéstop, tem algum ponto de interesse ali, tem algo naquele local. Você pensa, o que que tem ali? Não, com certeza, isso eu acho uma coisa muito legal também que o jogo oferece. Qualquer lugar que você tá, você pode abrir o jogo e falar assim, bom, o que que tem aqui ao redor? Eu sinto que eu tive uma melhora também de localização geográfica, tipo assim, pra você lidar com o GPS. Não sei. Sim, às Sim, vezes tem gente que se confunde assim com o GPS, fala tipo, vire aqui, vire ali. Mas o jogo, eu acho que ele me fez ter uma noção melhor desse mapa virtual, sabe? Eu acho que é uma coisa muito específica, mas é algo que eu sinto assim. faz sentido você conseguir se localizar melhor, você conseguir se achar melhor no lugar onde você tá e para onde você quer ir, né? Porque às Uhum. vezes a gente não tem uma noção, tipo, enfim, de distância
distância e tal, sabe? Então, Uhum. é bem. Tipo, tem um Pokémon nesse Pokéstop específico. Se a pessoa não tem muita dessa habilidade de se localizar, ela não tem noção de quanto tempo ela demoraria para chegar até lá. Agora, Uhum. se você tem um Pokémon específico ali que você tem interesse e você tem a noção, você já desenvolveu essa noção de distância com o Pokémon GO, sabe que vai ser tipo uma caminhadinha de 5 minutos. Então, Uhum. acho que incentiva a gente a desbravar mais, inclusive, tipo, enfim, E você sabe explorar mais. uma outra coisa muito bacana, assim, que eu sinto que o Pokémon GO ofereceu para a franquia Pokémon é a acessibilidade para todas as pessoas terem um contato mais direto com Pokémon. De forma gratuita. Porque quando a gente pensa nos jogos principais da franquia, mesmo nos spin-offs, a gente sempre tinha as barreiras financeiras. A barreira de você ter um console de mesa ou um console portátil. A barreira de você comprar o jogo. Então, você vai diminuindo o número de pessoas que têm acesso a isso. Quando você vem com um jogo que tem alcance global, que é gratuito, que você baixa ali na Play Store e começa a jogar, isso acho que muda muito. Eu acho que isso muda, isso que gerou aquilo que a gente viu de todo mundo jogando. Porque era só baixar e começar a capturar, sabe? Sim, e pode ter gente que fale, não, mas você também precisa de um celular para jogar o Pokémon GO. Você precisa, da É, mesma forma que você precisa de um DS para jogar um Pokémon de DS, você também precisa de um celular. Só que a questão é que o celular é uma coisa que já tá no nosso dia a dia, sabe? sim. Assim, o celular já é uma coisa quase que essencial para bastante gente, sabe? Uhum, Boa parte da população. Então, colocar Pokémon ali pra tipo, entre aspas, pegar carona no celular é bem interessante, porque são mais formas de descobrir a franquia. Por exemplo, o Danilo falou dos jogos, mas também o anime. A gente acabou de falar do sim. anime aqui, que o anime às vezes não é acessível. Por exemplo, o anime oficialmente, atualmente, só tá disponível na Netflix. O Ash nem ganhou Ao do mesmo Leon tempo. lá. Exato. E na Netflix o Ash ainda nem ganhou do Leão. Mas a Netflix também é uma coisa que é entre aspas, uma barreira ainda. Uhum. Tá? Porque tem muita gente que não tem acesso à Netflix. Então é uma forma tipo, popularizar ainda mais a franquia. Então é um ponto muito positivo de Pokémon GO. Pokémon GO é um marco pra franquia e vai sempre ser uma coisa muito importante, né? Sim, e eu lembro que foi bem na época do lançamento da sétima geração. E Pokémon Sun Moon teve um estouro de vendas por conta do Pokémon GO. Porque muita gente voltou pra franquia por conta disso e quis saber, o que que tá acontecendo nessa franquia? Mas alguém ainda gosta de Pokémon? Ainda joga? O que que tá acontecendo? Aí que foi descobrir os jogos, aí foi, como você falou, foi descobrir o anime, foi descobrir o TCG. Então, assim, o impacto foi muito grande. Tinha notícia de Pokémon GO em tudo quanto é site de notícia. Muita coisa acontecendo. Muito roubo também que começou a acontecer. As pessoas saíam jogar nos horários mais loucos possíveis, nos locais perigosos. Teve casos de alguns locais que eram até sagrados, que do nada inundava de gente jogando Pokémon GO. Você lembra? E teve até Sim, pedido de remoção de Pokéstop porque estava prejudicando. Quando aparecia um pouco foi realmente um fenômeno, né? fenômeno global. A Niantic não dava conta de disponibilizar o jogo em todos os países no começo, porque o servidor não aguentava. Foi um processo. Aqui no Brasil a gente ficou esperando para lançar, então foi uma coisa muito grande, uma coisa assim que ninguém nunca tinha vivenciado. Eu acho que tem tanto quem já acompanhava a franquia quanto quem tava de fora, assim, que descobriu esse jogo. Era um jogo muito diferente de tudo que a gente tinha até então, baseado em realidade aumentada, né? E assim, no começo do jogo ainda era bem simples, né? Só tinha canto, tinha poucas mecânicas. Aos poucos a Niantic foi implementando. Então, os ovos foram sendo implementados aos poucos. Os ginásios, as mecânicas de raids, que surgiu muito tempo depois ali, mas que também animou os jogadores de conseguir os Pokémon lendários dentro do jogo. Depois a gente teve o lançamento do Pokémon Shine, que foi outro estouro. Por quê? Poxa,
Vinícius, você sempre jogou os jogos principais. Você sabe que não é fácil conseguir um Pokémon Shiny no jogo. Não, é assim, comparar o Shine do Pokémon GO com o Shine dos jogos principais é É desonestidade até. extremamente difícil. Eu joguei inúmeros jogos sem conseguir um Shiny, sabe? É uma coisa assim, é lenda. Ah, no máximo eu consegui aquele Gyarados vermelho do Lago da Fúria lá em Johto, no máximo. Agora, no Pokémon GO, poxa, em evento que eu posso conseguir Shiny, chance de Shiny aumentada, era uma coisa assim pra gente. Era muito legal você ficar procurando Shine. E quando brilhava, nossa, quando brilhava era sempre uma sensação tão incrível, sabe? Tipo, meu Deus, finalmente. E era, mesmo assim, era muito mais fácil que os jogos. E aí, o que aconteceu? Muita gente ficou focado nos Pokémon Shine. A Niantic foi lançando aos poucos, e tá assim até hoje, né? Ao contrário dos jogos, que quando lança tem todos os Pokémon Shine programados, aqui a Niantic vai lançando aos poucos, porque para manter o interesse constante dos jogadores. E eu acho tão engraçado o que eu vejo de comentários até hoje, mesmo tantos anos após. Nossa, por que a Niantic colocou dessa cor o Shine? A Niantic sempre faz as piores cores de Shine. E não sei, muita gente ainda acha que é a Niantic que escolhe as cores do Pokémon Shine. Isso é uma realidade, viu? Eu vejo até hoje esse tipo de comentário. Mas não é, gente. É a Pokémon Company. Em todos os jogos, os Shines vão ser iguais. Pois é, pois é. Principalmente porque em Kanto, em Johto, por conta das limitações dos consoles na época, muitos shines eram verde, né? Muitos shines Sim. eram verde. E Os aí, Shines surgiram lá em Johto, na segunda geração, e aham, com Game Boy Color. Então, era tudo bem limitado, né? Game Boy Color tinha Color no nome, mas não tinha muita Color, não. Era poucas Colors, então era difícil fazer um Shine. sim, se você pegar a quantidade de Pokémon de Kanto, de Johto, que é verde, são muitos. E como foram os primeiros shines lançados, então assim, o pessoal fala assim, não, mas a Niantic só faz shine verde. Não é bem assim. E aí, assim, eu lembro que quando eles lançaram os dias comunitários em 2018, 2018 não, 2017, acho que foi fevereiro de 2017, foi o primeiro dia comunitário do Pikachu, que sabia o movimento Surf, você podia encontrar ele Shine. Nossa, eu fiz esse evento embaixo de chuva. Sério mesmo. Foi uma animação. A gente ficou procurando esse Pikachu e lembro tava um tempo, nossa, chovendo, tempo nublado, chuviscando. Aí depois a gente foi fazer raid temporal. Olha, tanto que acabou o dia comunitário de 3 horas, né? Que eram 3 horas. Naquela época, hoje em dia, pra pegar Shine, é muito mais fácil ainda. Porque naquela época eu lembro de ter conseguido 2 ou 3 horas. Eu lembro que a minha sogra não conseguiu nenhum Pikachu Shine. Pra ajudar, acabou o evento, meu celular morreu. Morreu mesmo. Queimou a placa. Queimou a placa. Acabou o jogo, o celular desligou. Não sei se é porque tava chovendo, caiu água dentro, não sei o que foi. Eu perdi meu celular naquele dia. Tão memorável que foi. Triste. Ainda bem que o jogo fica salvo pelo login, né? Ao contrário do Magikarp Jump, que na época não ficava. E aí eu perdi, eu jogava bastante. Eu perdi tudo. Foi com Deus. Então, e aí, assim, de novo voltou muita animação, o pessoal todo mês lá pra conseguir o Pokémon Shine. E aí, assim, muitas coisas aconteceram no Pokémon GO desde 2016, né? O jogo já tá aí há bastante tempo. Sim. E, assim, Bastante coisa aconteceu, muita coisa mudou. e assim, eu me divertia muito. Eu era muito viciado no Pokémon GO. Eu jogava Pokémon GO dentro da sala de aula, em período de aula. Não pode. Teve época que eu ficava. Teve época que eu ficava com o Pokémon aberto a todo momento, sabe? A todo momento. Por exemplo, eu tava na faculdade, eu tinha que ler um texto, tinha que ler um livro. A gente lia bastante. Eu deixava o meu celular aberto do lado, com o Pokémon GO aberto.
pra poder capturar cada Pokémon que aparecesse, pra rodar cada ginásio, pra ter a chance de conseguir o Shine. Aí depois eu comprei o Go Plus também pra registrar quando eu estivesse andando sem estar com o Pokémon ligado. Então assim, nossa, eu fui muito viciado nesse jogo. Jogava muito, tentava fazer todas as missões. Só que cada vez mais tinha mais coisas, né, pra dar conta no jogo. E aí foi chegando no nível de ter muitas coisas assim e sair fora do controle do tipo, eu não consigo dar conta mais de fazer tudo no meu tempo, assim. Tipo, é muita coisa. Eu até assisti um vídeo do Shilone essa semana, que é um criador de conteúdo de Pokémon GO, e ele tava comentando que chegou a fazer live de 24 horas de Pokémon GO jogando. Ele fazia live de muitas horas por dia pra mostrar o quanto as pessoas precisavam jogar pra conseguir aquilo que a Niantic oferecia. Era humanamente impossível, assim, a menos que você vivesse a sua vida pro Pokémon GO. É nesse nível. Só que aí a gente foi também percebendo, Vinícius, que muita gente foi parando de jogar, né? Aquelas pessoas que conheceram o jogo por curiosidade, pelo aquele ânimo que tava todo mundo atrás, aos poucos foi deixando de lado. A gente sabe que a gente vive num mundo hoje que as pessoas vão mudando de interesse muito rápido, né? Tipo, é muito difícil você prender uma pessoa por tanto tempo naquilo. Um Pokémon GO não foi mais na diferente. internet. E assim, já era esperado, né? Eu não esperava, sei lá, que a dona Mariazinha de 60 anos que jogou Pokémon algumas vezes, ali Pokémon GO algumas vezes, continuasse jogando. Assim, não tem problema se a dona Mariazinha continua jogando. Uhum. Mas eu imagino que a Niantic não esperava que os jogadores. A Niantic, assim, nem fez tanto esforço pra fidelizar os jogadores, né? É. Convenhamos. A Aham. Niantic não tem muito esse interesse de fidelizar. Inclusive, é um dos grandes problemas da Niantic, né? Ela trata os jogadores como se fossem inimigos. A Niantic tem essa visão de que os jogadores são antagonistas a ela, que não é verdade, né? Então, Uhum. esse caso dos passes à distância é um dos principais pontos, né? Não, eu sinto como se fosse uma falta de confiança nos jogadores. Uhum. Mas enfim, essa queda de jogadores já era esperada, né? Eu não imagino que a Niantic esperava que toda a base fosse continuar de 2016 para até hoje, né? Uhum. Então. E aí, o que aconteceu? Em 2019, que é aquilo que eu comentei no início do podcast, a Niantic decidiu lançar os eventos pagos no jogo. Que até então, todos os eventos, todos os Pokémon lendários, tudo que tinha no jogo, era para todo mundo. A partir de 2019, começou a ser realizados eventos pagos, ingressos pagos para você ter acesso a isso, para você ter acesso àquilo de forma antecipada. Então, o primeiro foi o Regigigas, depois teve os Gold Tour com Pokémon mítico antecipado, a gente teve o caso do Shaymin, vários, o Keldeo, por exemplo, que também é uma pesquisa especial paga. E aí, nessa época, eu lembro que eu fiquei bem chateado com essa atitude. Porque, assim, eu entendo que a Niantic quer fazer dinheiro com esse jogo. Mas aí, sabe, você começa a criar barreiras que são diferentes daquilo que a gente começou falando, sabe? De todo mundo ter acesso a isso. Aí começa assim, olha, se você pagar, você vai ter. Quem não pagar, não tem. Sabe? Gerar esse tipo de distinção no jogo com base nos valores. A Sim. gente teve eventos de pesquisa paga até pro Mister Mime de Galar. Sabe? Umas coisas. Que não é um Pokémon nada especial, né? É, Não é lendário, não é um nada. Pokémon nada, tipo. Atualmente, se você entrar na loja, tem uma pesquisa do guarda-roupa do Professor Willow, que custa R$ 25 e você ganha as roupas do Professor Willow. Você encontra o Melmetal, sendo que o Melmetal dá pra conseguir de forma gratuita. Então, assim, às vezes eu sinto meio exagerado, sabe? Essa insistência da Niantic em lançar na sequência, assim, vários eventos pagos. A gente teve, por exemplo, o caso do Milshine, né? Que é a única forma de conseguir o Milshine no jogo foi com o ingresso pago. O Jirachi Shine aconteceu recentemente com isso, aconteceu da mesma forma. Isso, eu acho que gera um incômodo, sabe? Você não se sente meio tipo, poxa, a menos que eu pague, eu vou ter acesso a isso? Era pra ser Sim, assim? é bem complicado. E não, eu esperava que fosse alguma coisa tipo, você vai pagar para conseguir alguma coisa mais fácil, de uma forma mais Uhum, fácil. Ou você vai pagar para conseguir de uma forma mais rápida.
Mas não uma coisa tipo, você só vai ter se você pagar, sabe? Sabe essa distinção? Aham. Eu acho que o grande problema tá aí. Eu não sentiria eu não veria tanto problema se fosse essa coisa assim de quem paga tem mais fácil, ou quem paga tem mais Uhum. rápido. Mas agora, só tem quem paga, é bem complicado num jogo que é gratuito. Uhum. Se torna assim, uma máquina caça-níquel, que você vai enfiando dinheiro até, Uhum. É, sabe? É complicado essa sim, divisão. e se tornou algo bem frequente, assim, e bem comum hoje. Tipo, tá sempre acontecendo algum evento meio que pago ali no jogo pra você ter acesso. Teve eventos pagos, inclusive, um período pra completar. Se você não completasse, você perdia. Assim, Jogar olha o dinheiro fora, né, nível, no fim das olha o contas. nível. Então, assim, e paralelo a isso, teve também um outro caso onde a Niantic começou cada vez mais piorar os itens das caixas especiais. Por quê? No começo do jogo, quando a Niantic lançou essas caixas promocionais, então eram caixas onde vinha vários itens muito bons por um preço mais acessível, com moedas que você comprava. Se você fosse comprar individualmente, saía muito mais caro. Então, tinha caixas muito boas. Tinha caixa que vinha com muitos passes de raid, muitas incubadoras, umas coisas assim. Eu gastei dinheiro. Eu comprava aqueles cartão da Google Play a trocar por moeda para conseguir essas caixas. Eu fiz isso, não foi uma vez. Só que aí, conforme foi passando o tempo, eu acho que a Niantic pensou assim: que a gente tá dando coisa demais pra eles. Dá pra explorar mais um Por pouquinho. que ao invés da gente dar 20 passes, a gente não dá 15 passes pelo mesmo valor? Por que ao invés de dar 15 passes, a gente não dá 10 pelo mesmo valor? E a gente vê até onde eles estão dispostos a pagar. A gente teve caixas ridículas, assim, que vinha poção, fruta frambo, coisas que você pega em qualquer Pokéstop, e eram caras. Tinha algumas boxes específicas que não eram nem com moedas do jogo, era com dinheiro mesmo, porque a box custava, tem até hoje inclusive, R$ 11, R$10,90 de iniciante, e vinha itens ruins. Aí a gente começou até a perceber, teve uma época que a Niantic estava oferecendo preços diferentes de acordo com a conta. Isso é mais absurdo. Mais Caramba. absurda. E aconteceu de fato. Porque as pessoas postavam nas redes sociais e falavam assim, mas pra mim não tá aparecendo esse preço. Pra mim não tá aparecendo esse. E aí a gente vê uma mudança de postura de uma empresa muito voltada a monetizar aquilo a qualquer custo, né? Então, a gente tem eventos do tipo, olha aqui, você tem a chance de chocar um larvesta. Olha, não é tão simples assim. Que tal você comprar essa caixa que vem um monte de incubadora para você poder chocar mais ovos? Mas mesmo assim, eu não vou garantir que você vai conseguir. Pode ser que você gaste muito dinheiro e não receba Pois nada. é. Muito, muito triste. É muito predatório esse tipo de comportamento. Assim, é uma empresa, Niantic, claro, busca lucro como toda empresa no mundo onde a gente vive, no mundo capitalista que a gente vive, mas não precisava. É como eu falei, eles tratam os jogadores como se fossem, olha, esses carneirinhos que vão virar dinheiro, sabe? É como se a gente fosse inimigo Uhum, deles, sabe? Como se os jogadores fossem seres que eles podem explorar e podem ficar tentando tirar dinheiro a uhum, qualquer momento, sabe? Não tem uma sensação de parceria, tipo, eu pago, mas eu sei que eu vou receber uma coisa boa. Ou eu pago e eu sei que eu vou receber, sabe? Então, quem não tem condição de pagar fica mal por não conseguir pagar e não ter acesso a determinadas coisas. E, assim, quem não consegue pagar e se sente. E quem consegue pagar e tem coisas ruins em retorno, se uhum. sente um idiota. É, Então, no fim das contas, é exatamente. muito Tipo complicado. assim, tanto, por exemplo, do Milshine, que era um evento pago, né? Mas tinha. É uma pesquisa muito densa e muito difícil para você completar para conseguir. Então, tipo assim, uma das etapas é caminhar 151 quilômetros. Uma das etapas. Meu Deus. Não, e assim, um outro fator
não é nem a questão de ser pago, mas o valor que é cobrado por isso. Porque a gente sabe, ainda mais quando a gente converte isso em reais, por conta das políticas da Play Store, da Apple Store, enfim, tem as faixas de preço e o quanto isso tem que custar, os nossos ingressos ficam muito mais caros. A gente tá falando de ingressos de R$ 80, de R$ 60. A GoFest, por exemplo, desse ano vai ser R$ 64,90. E aparentemente vai ter a Diance. E então, assim, você tá pagando 80. Na época do 1000, eu não lembro quanto foi, mas era uma coisa assim: R$ 85 pra você ter um 1000 Shine. E quem não pagar não tem até hoje, né? Até hoje, quem não pagou não teve, sabe? É muito complicado. Bom, Vinícius, então o que a gente tava falando é que a gente percebe uma prática predatória muito grande por parte da Niantic de conseguir dinheiro a qualquer custo. Tanto que, naquele anúncio que eles fizeram do aumento do preço dos passes à distância, estava escrito assim, olha, para que a gente possa continuar mantendo o jogo por muitos anos. Tipo, olha, ou a gente faz isso, ou o jogo pode acabar a qualquer momento. É algo que eu já pensei real sobre isso, sabe? Uma das coisas que, assim, quando eu penso na minha trajetória do Pokémon GO, eu mudei muito o meu perfil como jogador. Porque eu penso muito, eu já pensei muito nessa questão do jogo acabar um dia. Pode realmente acontecer, principalmente porque quem acompanha a franquia Pokémon já sabe de outros jogos mobile que simplesmente foram encerrados. Acabaram. É E aí, factível, tipo, plausível, eu, faz sentido. é factível, pode acontecer. Aí eu falei assim, nossa, mas eu vou dedicar tanto tempo da minha vida pra conseguir conquistas nesse jogo, que pode ser que num dia, simplesmente a Pokémon Company anuncia que vai encerrar porque não é mais rentável. O que eu ganho com Eu isso? acho que é Sabe, uma tipo, visão muito desnecessariamente apocalíptica. Eu acho que é um coitadismo danado da Niantic de, ai, eu preciso cobrar R$ 80 num aglomerado de pixels porque senão o jogo vai acabar. Mas não é, sabe? É uma visão muito pessimista de uma coisa que não é nem perto disso. A Niantic uhum, gera muito dinheiro. A Niantic era uma empresinha pequenininha que depois do Pokémon GO, hoje mesmo eles anunciaram outro jogo. Paradox, não sei. Você o chegou a receber o Peridot, e-mail? Eu recebi o e-mail. sim. Hogwarts, aquele Hogwarts não sei o que lá, sabe? Não é mais uma... O Hogwarts Legacy, não, Hogwarts Hogwarts Legacy, não. Legacy. O jogo do Hogwarts, ele foi encerrado, né, do Harry Potter, porque não deu lucro. Mas, igual você falou, a Niantic começou com uma empresa pequena e hoje ela tem o Pikmin Bloom, que é o jogo baseado no Pikmin. Ela tem um jogo da NBA, baseado em realidade aumentada. Ela tem o Peridot, que ela vai lançar um baseado em Monster Hunter. Não, Então, não é assim, empresinha, é uma startup, sabe? Assim, na época que teve o primeiro jogo, o Ingress lá, talvez tivesse algum problema. ah, o Inglês Tal- também. Assim, quando Uhum. começou com Ingress, joguei um pouquinho, bem pouquinho de Ingress antes de existir o Pokémon GO. Eu joguei um pouquinho de Ingress, que era uma. Enfim, era um jogo bem legal, uma ideia muito legal. Mas enfim, naquela época ainda vê lá. Mas hoje em dia, Niantic, que vergonhoso você ficar choramingando essas pitangas aí. Não tem sentido. Assim, o risco a qualquer momento pode acabar o Pokémon GO. Sim, a qualquer momento pode acabar qualquer coisa, sabe? A qualquer momento pode acabar a franquia Pokémon no geral. Só que como a gente viu, é bem improvável, sabe? Como a gente acabou de falar dos números, é muito improvável que acabe. E com Pokémon GO é a mesma Uhum. coisa, sabe? Então, eles ficarem. Isso também, entra naquele problema da Niantic antagonizar os jogadores e eles acharem também que a gente é bobo. Ai, a gente não tem dinheiro, vocês têm que dar um, sabe? É muito chato isso, assim. É muito complicado. Mas, assim, essa questão do jogo não acabar. Assim, eu acho muito improvável também, mas o que eu penso, assim, o que eu mudei como pensamento é, olha, eu não vou gastar dinheiro em caixa de item. Um dia eu simplesmente, sabe, é um dinheiro gasto que nunca vai ter retorno. Eu não vou gastar dinheiro pra ter acesso a uma roupa do Professor Willow. Se um dia esse jogo acabar, tanto faz quanto fez eu ter comprado isso, entendeu? Pô,
é você investir dinheiro no jogo que depois você não vai ter valido de nada na sua vida. O tempo que você gastou também não vai voltar. Então, isso me fez pensar assim, olha, e eu acho que a Niantic também se baseia muito naquela técnica que eu nem lembro, mas é do FOMO, sabe? De você ter medo de perder as coisas que estão acontecendo no jogo, Sei. sabe? Que são muitas coisas. Fear of missing out. Medo de perder as Isso, coisas. de ficar de fora, né? O medo de ficar de fora daquilo que tá acontecendo. Então, assim, e eu era meio assim, sabe? Então, eu tentei mudar muito o meu perfil no sentido de, olha, eu vou jogar o que tá ao meu alcance. Não dá pra fazer raid? Paciência. Não dá pra sair caminhar hoje? Paciência. Não dá pra sair andar pra chocar ovo, porque o evento é de ovo? Sinto muito, sabe? Assim, olha, eu posso abrir o jogo agora e capturar os Pokémon que tá aqui, é assim que eu vou jogar. Então, deixei tudo isso de lado, sabe? Muitas dessas coisas, tipo, nossa, mas eu preciso ter. Eu preciso fazer esse evento. Eu preciso fazer raid todo dia. No fundo, você não precisa, né? Eu acho que o jogo, assim, dá pra você jogar sabe, fazer o que dá. Eu acho que a partir do E momento eu... que o jogo quebrou essa barreira do. Eu diria, essa barreira do incentivo, que você já quebrou essas expectativas, já é um jogo que tá, assim, é muito complicado, porque a empresa parou de incentivar as pessoas a ficarem animadas com as coisas, sabe? Por exemplo, o Isso. seu relato aqui é de alguém que já perdeu o ânimo por conta do. Já perdeu o ânimo com o jogo por conta dessas posições. No caso, dessas posições da Niantic, sabe? Então, eu sinto que Pokémon GO foi uma coisa tão. Assim, começou como uma coisa muito inovadora, que arriscou bastante, que, assim, tinha um potencial danado, explorou bastante desse potencial, mas acabou entrando numa mesmice de correr atrás de dinheiro. Assim, E mesmice de evento também, né, Vinícius? exato, Porque, tipo mesmice de assim, evento. todo evento é assim: é um Shine novo, um Pokémon novo. Um Shine novo, um Pokémon novo. Um Shine novo, Pokémon novo. Shine novo, Pokémon novo. Não, assim, tipo, já sei que o próximo evento vai lançar um Pokémon novo de Alola e um Pokémon Shine novo. É isso. Exato. E assim, eu sinto que se eles tivessem explorado mais, se eles não tivessem tanto medo de arriscar, porque eles arriscam numas coisas. Assim, eles não arriscam, boa parte das vezes. E quando arriscam numas coisas que não tem muito sentido, sabe? Por exemplo, coisas louváveis que aconteceram com o Pokémon GO esses últimos tempos, que poderiam ter sido usadas como exemplo de, assim, projetos bem feitos e projetos bem aceitos pela comunidade. O Vivillon, por exemplo. Assim, a gente falou aqui no Sim, que a gente podcast comentou, uma né? coisa muito legal, uma coisa feita muito legal. Acho, assim, é a cara do Pokémon GO. Eu consegui, a gente comentou de conhecer a nossa cidade através do Pokémon GO. Vendo os cartões postais com o Vivillon, eu comecei a ver outros lugares, sabe? Então, Uhum. foi uma medida que foi a cara do Pokémon GO, foi uma coisa que arriscaram e acertaram muito bem. Agora, eles, em alguns momentos, eles não se arriscam em nada, e daí, Agora, quando tentam fazer alguma coisa, fazem uma coisa porca, tipo o Kecleon. Demoraram que tanto pra colocar demorou o cara no tanto jogo. tempo. E, Ou, por exemplo, as aves de Galar lá, o Articuno, Moltres e os Rápidos. Pode ser que apareça no incenso diário, mas o Pokémon tem quase 100% de chance de fugir. então, Ele tem uma taxa de captura de 0,3% e uma taxa de fuga de 97%. são umas coisas ridículas. E daí, daqui a algum tempo, eles lançam alguma coisa paga pra pegar esses Pokémon. Eu falei assim, gente, quer saber? Se algum dia que tiver em raid, muito que bem. Eu não vou correr atrás disso. Porque não tem sentido. Tira o incentivo, né? Tira o incentivo. Eu acho que é uma coisa bem complicada. Assim, eu acho que até é uma coisa que também é uma coisa bem estagnada, o layout do. Assim, aí já falando as fanfics do Vinícius, né? Mas o layout do aplicativo em si,
é uma coisa que tá praticamente estagnada desde 2016. A gente não Sim. teve muita mudança. Nossa, teve vários momentos que eu lembro disso. Eu lembro da Niantic falando que pretendia trazer mudanças no clima, sabe? De ter um pôr do sol mais assim bonito, de ter as estações de uma forma mais nítida. Mudanças eu acho que teve só num evento do Halloween. E as Poképaradas ficaram laranjas, que tinha umas abóboras assim. E foi uma Coisas vez que que isso aconteceu. não é, tipo, no Foi máximo uma eles colocam vez. um confete caindo do céu Sim, sim. interruptamente. Nossa, com certeza. A própria tela de captura onde você joga Pokémon, nossa, podia ter tanta coisa diferente ali. É, Podia ter umas daria coisas pra fazer, temáticas. por exemplo, as Pokédex. A gente poderia ter as Pokédex com os sprites dos Pokémon pixelados. Inclusive, acho que já em algum momento isso aconteceu. Foi num Mas simplesmente primeiro de ficaria. abril. Foi num evento de primeiro de abril. Sim. Assim, era uma ideia assim, fenomenal. Poderia, sei lá, os Pokémon de canto ter a imagem pixelada no estilo de canto. Jotô, enfim, e assim fosse. Eu até, assim, eu arrisco dizer que eu até pagaria para deixar personalizado. Por exemplo, eu quero deixar personalizado com um fundinho específico. Sabe, Hum, tipo, as box de Kalos? Isso daí, um dos jogos. Sabe uhum. as box de Kalos que o fundo tinha coisinhas, desenhos específicos? Ah, as minhas eram super bonitas. Sim, imagina. Eu pagaria para Sinto ter. falta disso hoje nos jogos. Sim, então, no Pokémon Go eu pagaria para ter minha bolsa diferente. Assim, cores diferentes, Achei legal personalizações essa ideia, diferentes. hein? Daria pra ter tanta coisa, assim, se a gente quer investir em estética, gente, Pokémon Unite tem gente que paga caro em skin. É. Nada impede que em Pokémon Go a gente, assim, sei lá, R$ 10 e você consegue ter fundo do seu layout de Pokémon Go diferente. É uma forma de fazer dinheiro. E não ficar tentando enganar as pessoas com sabe? Não ficar tentando enganar aquela pessoa que começou a jogar agora e de você pagar R$ 20 numa Frambo e duas Potion, sabe? É muito feio, é muito predatório, como a gente falou, sabe? Uhum. Então acho que tem outras formas de ganhar dinheiro, sabe? Como que você vê assim, a gente falando assim, como tornar o jogo mais agradável assim? O que faria você sentir mais vontade de jogar Pokémon Go? De estar com o celular na mão, ao invés de entrar no TikTok, no Twitter, no Instagram, que te faria ficar no Pokémon Go? Tem algo que você Coisa, pensa assim uma que coisa que eu acho que é crônica no jogo. A falta de Pokémon. É Pokémon Go, mas eu vejo que não aparece, assim, pelo menos aqui em locais mais afastados, assim, em centros urbanos, sei lá, na Uhum, Times Square provavelmente aparece muito Pokémon. uhum. Mas assim, aqui no fundinho de, não sei, da cidadezinha do interior, não aparece tanto Pokémon. E eu acho que falta uma coisa de Pokémon específicos aparecendo, sabe? Sei lá, aparecer um grupinho de PJs. Um Até grupinho, tinha sabe? Eu acho que antigamente, né? Tinha uns ninhos. Mas eu acho que sim, essa sim. coisa foi abandonada, assim. Eu nunca mais vi esses ninhos. Eu imagino, assim, pra mim, o mundo ideal, assim, o maior problema crônico de Pokémon Go pra mim é não ter um spawn de Pokémon igual a gente tem, por exemplo, em Scarlet Violet. Isso é possível no Pokémon Go, Hum. mas eu acho que seria bem interessante se tivesse a mesma coisa a mesma coisa que tem em Scarlet Violet no Pokémon Go. A Sabe? variedade, maior variedade de Pokémon também. Eu acho É, que então. a gente Isso que eu ia sempre fica falar. pegando o mesmo Pokémon. Exato. No começo, era muito mágico ainda. Então a gente não se incomodava de capturar 300 PJ por dia e ratatá. Porque na época era só isso que tinha. Mas agora, Sim. considerando que o jogo já tem Pokémon até de Galar, até de Hisui, sim, é chato você ver a repetição de spawn. Os eventos, as temporadas diversificam um pouco. Só que dentro disso fica muito repetitivo. Por exemplo, eu sei que toda vez que eu vou entrar no jogo, se eu entrar no jogo agora, vai aparecer um Maractus aqui. Porque esse Maractus
todo lugar só tem isso. Fomantes é outro que virou, meu Deus, só tem Fomantes. Então, assim, é uns spawn repetitivo. Tipo, eu sei que eu vou abrir nessa temporada, tem um Sandshrew toda hora. É umas coisas assim que, poxa, custa diversificar um pouco mais. Às vezes, eu preferia na época, quando... Teve uma época que, assim, até mesmo nos eventos, né? Quando tem evento. Ah, o evento vai aparecer Ratatá e Pidgey. Aí, Ratatá e Pidgey. Só tem Ratatá e Pidgey. Fica cansativo. Tinha hora que eu preferia, quando o evento acabava, e voltava o spawn normal, do que no spawn de evento, que era só aqueles Pokémon. Porque ficava cansativo capturar a mesma coisa. Às vezes Tem eu... uma variedade. E, assim, hoje Menos em dia, regras, inclusive hoje em sabe? dia, Tipo, menos regras pra esse spawn. Tipo, não tem como deixar um pouco mais livre, assim? Tipo, aparecer uma sim. diversidade maior do que dizer assim, não, nessa semana só vai aparecer esse Pokémon, nesses 3 meses só vai aparecer esse Pokémon, no outro 3 meses é outro Pokémon. Poderia ser uma coisa randômica, né? Tipo, em É cada mais célula randômica. aparecer, tipo. Tipo, em cada célula aparecer, sei lá, a cada 10 minutos aparecer 10 Pokémon dessa lista aqui de 100. Aham. Daí, randomicamente, apareceria 10. Mas enfim, essa situação é tão ridícula que faz muito, mas muito tempo que eu não vejo um PJ e um Rattata. Uhum, Que lá exato. no começo do jogo só tinha PJ e Rattata. Hoje em dia eu não tenho. Sabe, eu tenho uma missão de Execute aqui que eu tenho que capturar acho que 15 Não. Execute, que não tem mais, porque não vão, nunca mais aparecer Execute pra mim. Uhum. E eu não vou completar isso nunca, porque, sabe, eu acho que uma variedade maior de spawns. Eu acho que spawns, isso daí também poderia ser uma coisa da comunidade. Em spawns específicos, aparecer spawns personalizados, entre aspas, sabe? Sei lá, no cemitério aparecer mais Yamask, sabe? Uhum. Uma coisa assim. Acho que seria bem legal se tivesse uma coisa assim, perto dos Então, lagos tinha aparecer isso, né, mais Vinícius? Pokémon. Eu acho que até tem, mas eu acho que hoje não é mais tão nítido quanto era antes. Então, assim, eu lembro que há muitos anos atrás, nos rios, só aparecia Pokémon aquático, na praia só aparecia Pokémon aquático. Então você sabia que chegando lá era esse spawn. Eu acho que hoje isso não tá mais tão nítido. Eu acho que isso. Acho que hoje Completamente não é mais não. uma realidade. Tipo, áreas Não, mas eu acho que poderia ser um de nível flores a Pokémon mais, de sabe? planta. Hã? Sim, mas eu acho que poderia ser um nível a mais de tipo, interagir com o mundo real e usar a comunidade para fazer isso. Eu ficaria muito, assim, eu me proponho a fazer a comunidade dessa forma, tipo, em hospital aparecer mais chance. Uhum. Daí, tipo, o aplicativo perguntaria, aqui é um hospital? Daí a comunidade responderia, sim, é um hospital. Daí apareceria mais chance. Sei lá, sabe? É, é, porque daria pra fazer uma coisa assim, sabe? Sei lá, tem um Pokéstop que é uma mecânica. Aparecer mais Kling Clang, sabe? Uhum. Sim. Ter spawns assim, sabe? Eu acho que faria mais uma imersão do mundo real com o jogo Uhum. e eu acho que falta isso. Essa diversidade de Pokémon, mais Pokémon spawnando também, porque eles falam que você tem que caminhar pra spawnar Pokémon, mas mesmo caminhando em lugar que não tem muito Pokéstop, simplesmente não aparece nada. Uhum. Tem gente que vive em áreas afastadas e não consegue jogar, porque, tipo, eu moro em área afastada. Eu não vou até na cidade pra jogar o Pokémon GO pra aparecer, sei lá, Maractus na Uhum. cidade. Entendeu? Então, essa falta de diversidade, essa falta de quantidade e essa falta de imersão com o mundo do jogo com o mundo real. Acho que são coisas que melhorariam assim 1000% o jogo, Eu acho assim. se fossem resolvidas. Eu acho que o que eu sempre que eu fico refletindo nessas coisas, eu acho que tem um problema crônico da ideologia da Niantic, assim, com o Pokémon Go e com os outros jogos dela. Eu acho assim que em algum momento pode levar à ruína pela própria ideologia que ela não quer e não pretende abrir mão de nenhuma forma. E os meus jogos dependem de andar. As pessoas têm que ir aos locais, elas têm que se deslocar e elas têm que andar para conseguir isso. Se elas não tiverem como fazer isso, eu prefiro que elas não joguem.
Que é isso que acontece com Pokémon GO. Ou você anda pra conseguir, ou você não joga. Eu, como empresa, não estou disposta a fazer diferente, porque esta é a minha ideologia. E é isso com o Pokémon GO muito claro, né? Se a gente tem a empresa que aumenta os passos à distância, porque o objetivo é fazer as pessoas andarem, porque ela está preservando a ideologia. Se ela diminui a eficácia do incenso, que na época da pandemia era muito maior, ela tira essa eficácia do incenso, porque só vai aparecer mais Pokémon se a pessoa andar, ela está preservando a ideologia. Se o Meltan vai aparecer mais, é porque vai andar, enfim. Essas coisas que eu vejo é tipo assim, a Niantic ela não quer abrir mão da ideologia dela. Eu acho isso problema. E isso eu vejo como um problema, porque as pessoas que não podem mais acompanhar esse ritmo, elas deixam de jogar. Então, assim, o que eu acho que a Niantic, se ela quer ter a atenção dos jogadores no maior tempo possível e ela não quer perder jogadores, ela quer continuar que o jogo seja rentável, o que eu acho? Que o jogo sim deveria priorizar o caminhar, o gol do próprio nome, mas o jogo também deveria ter recursos para manter as pessoas conectadas quando elas não podem andar. Porque aí eu posso jogar Pokémon GO tanto quando eu vou lá no dia comunitário, me encontrar com todo mundo, mas que se eu tô em casa hoje e eu não posso sair, eu tenho acesso a outras coisas dentro do jogo que vão me manter conectados e talvez gastando. Sabe? Eu acho que aí a Niantic perde muito por conta dessa ideologia. Porque ela só tem as pessoas enquanto as pessoas estão andando. Quando as pessoas estão em casa, ela não tem essas pessoas. O que eu quero dizer? Poxa, poderia ter minigame dentro do jogo? Eu posso jogar assim quando eu tô aqui. Eu podia ter um puzzle que eu posso ficar um tempinho aqui brincando, um jogo de trinca igual o Shuffle. Sei lá, poderia ter alguma coisa que me fizesse não sair do Pokémon GO ou querer estar no Pokémon GO até quando eu não estou andando. Eu acho que, enfim, eu acho que isso, Niantic. Por exemplo, as raids, eu acho um absurdo. Pra mim, assim, você ganha um passe de raid por dia pra fazer as raids. Eu acho que pra mim a raid é distância. Você tinha que saber, porque eu não vou fazer raid à distância. Eu não vou gastar dinheiro pra fazer raid à distância. Mas se eu soubesse que todo dia eu teria um passe de raid à distância gratuito, eu ia entrar nesse jogo todo dia pra fazer uma raid. Sabe? A gente fala tanto hoje da economia da atenção, pô, ou as pessoas estão no Facebook, ou elas estão no TikTok, ou elas estão no Instagram, ou elas estão no Pokémon GO. Então a empresa tinha que ter uma visão estratégica de como vou manter essas pessoas aqui. Porque no início do jogo era fácil, todo mundo ficava horas jogando. Mas e agora? Onde a gente não tem mais aquela mágica do início. Então, Tem razão, é. No momento que você, sei lá, você quebrou o pé, você vai parar de jogar. E daí pra você voltar pro ritmo que você tava antes de, sei lá, quebrar o pé, é tipo, é muito complicado, né? Eu acho que eles não e as pessoas os mudam jogadores. ao longo do tempo. Você provavelmente não tinha o mesmo estilo de vida de 2016 que você tem hoje. Eu não tenho. Antigamente eu tinha muito mais tempo de sair andando, de fazer caminhada, de ir em parques. Eu não tenho mais isso hoje. Principalmente a gente, que nem eu, você, que trabalha em casa, no home office. Você não tem como, sabe? Você não tem acesso a outros lugares. Então eu sinto que eles perdem muito por preservar ao extremo essa ideologia e não querer implementar coisas no jogo que permitem as pessoas ficarem conectadas mesmo quando elas não estão andando. E não é uma coisa assim de estar em casa organizando minha box, avaliando meus Pokémon, enviando presente. Não é esse tipo de coisa que eu quero fazer quando eu tô parado. Eu quero interagir com o jogo de outras formas. E não necessariamente o PVP, né? Que, tipo, dá pra fazer quando tá parado, mas tem gente que não gosta disso. E é um PVP bem ruim, Então. né? Vamos combinar um PVP, assim, eu acho que é um PVP muito mal pensado. Você só ficar batendo na tela, só ficar, tipo...
É quase aquela imagenzinha do Pikachu montado de Uhum. sela na corcunda do cara. É basicamente aquilo lá, você ficar apertando. É um PVP muito ruim. É um PVP que não, assim, não tem incentivo nenhum de você jogar. Você não ganha grandes Não, não tem. coisas. Tipo assim, por isso que ou é o pessoal competitivo, ou Sim, não é, entendeu? Tipo, quem tá ali é quem joga pra valer. Eu mesmo não tem um sou incentivo muito longe. grande das pessoas se interessarem em jogar, sabe? A Niantic não Uhum, tenta fidelizar de nenhuma forma e não tenta agradar quem tá no jogo, sabe? É aquele negócio que eu já falei, né? uhum. Antagoniza todos os jogadores. Sim, então, e uma outra coisa, assim, que a gente perdeu e que eu acho um absurdo, assim, que deveria ser diferente como era antes, eram as recompensas dos 7 selos. Poxa, você tem que fazer uma pesquisa por dia, uma tarefa de pesquisa por dia para coletar os selos, os 7 selos, né, diários. Quando você coleta os 7, nossa, sempre tinha um Pokémon lendário no selo. Estimulava as pessoas a fazerem uma pesquisa por dia. Agora, Porque no final você ia capturar um lendário. Agora eu faço 7 selos para encontrar um Parasect. Nem Shine não pode ser, entendeu? sim, é. Qual é o estímulo de eu fazer 7 pesquisas em 7 dias seguidos pra no final eu capturar um Parasect? Será que alguém não. Assim, nesses momentos que eu penso muito assim, a comunidade sempre fala assim: olha, Pokémon Go tem uma comunidade de jogadores muito forte ainda, uma comunidade de jogadores que gosta muito do jogo, que é muito claro quanto aos problemas que o jogo tem, e ao mesmo tempo parece que a empresa ela não ouve os jogadores. Os jogadores falam assim: olha, isso é péssimo, é terrível, mas eu quero assim. Tipo, é igual você falou, não ouve, não parece que. E por mais que a empresa fale, não, a gente tá sempre ouvindo feedback, a gente tá sempre coletando, sempre vendo o que tá acontecendo nas redes sociais. Se isso não é transformado em práticas no jogo, em ações que realmente favorecem, o que adianta? Olha, desde que o Go Tour foi anunciado, desde os eventos globais que acontecem em julho, o Go Tour que acontece em fevereiro, todo ano é a mesma história. Fala que tem chance aumentada de Shine, as pessoas não pegam Shine. Aí depois fala, fiquei decepcionado com o evento, não peguei Shine. Mas sabe, é todo ano. Isso já faz uns 4 anos. Todo ano acontece a mesma coisa. Sem contar que alguns eventos, assim, aí também é outra questão que mostra o quanto a empresa não tá muito aí pra quem tá jogando. Tem, assim, a gente tem os eventos dos dias comunitários nas cidades específicas e tal. Mas eventos grandes, igual tem, sei lá, na Califórnia e em outros lugares do mundo, não tem na comunidade brasileira, por exemplo. Não tem. A gente não tem um evento. A maioria dos países fica de fora, né? Tipo, só Estados Unidos, Mas Japão. eu acho que deveriam investir numa coisa assim, sabe? Eu acho que as empresas, a Pokémon Company, aí eu também não tô passando pano pra Niantic, mas eu acho que Sim. a Pokémon Company subestima o poder de Pokémon em todos os lugares do mundo, sabe? Igual a gente falou agora de pouco, Uhum. mas eu acho que a Pokémon Company subestima. Assim, se tivesse, sei lá, em São Paulo, em grandes capitais do Brasil, um evento grande de Pokémon GO, eu arrisco dizer que talvez eu iria, sabia? Assim, se tivesse um evento. Já teve uma vez até em Porto Alegre. Nossa, fez muito Exato, sucesso. assim, Foi uma e eu acho vez. que deveria repetir, por exemplo, sei lá, um evento grande no Ibirapuera, sei lá, com um Pikachu inflável gigantesco. Nossa, isso seria um fenômeno. Eu pagaria ingresso para entrar. Assim, são essas formas de Uhum. ganhar dinheiro que a Niantic, sabe, não é muito mais fácil vender itemzinho tosco pra roupinha. Roupinha por R$ 20, roupinha por R$ 30, sabe? Eles não valorizam quem tá jogando, sabe? Eu acho que eles tentam essa ideologia de comunidade, essa ideologia de você tem que sair, interagir, andar. Mas ao mesmo tempo eles falam, mas você se vira, viu?
A gente tem que sair, interagir, andar, mas dá um jeito aí, procura aí, dá uma pesquisada aí pra ver se você consegue achar gente que joga Pokémon Go. Por exemplo, a própria comunidade de Piracicaba. Eu não teria, assim, eu não teria proatividade de procurar a comunidade de Piracicaba para participar se eu não tivesse já o contato com você, por exemplo, assim, com Pokémon no Uhum, geral, sabe? Acho que a sim. Niantic não incentiva isso. Eles incentivam a ideia de comunidade, mas não incentivam as comunidades em si. Eu acho que essa é uma grande É, hipocrisia, no até caso. tinha, até tem o Campfire, né? Que é pra ajudar a reunir as pessoas, só que o Campfire tá há tanto tempo em desenvolvimento, não tá disponível pra todo mundo. Então, no fim das contas, não adianta muito, né? Sim, E é sempre uma relação, assim, complicada, porque, tipo, eu gosto do jogo, eu abro o jogo todo dia, eu jogo, igual eu falei, do jeito que dá pra jogar, capturo um Pokémon que aparece, faço uma tarefa. E, tipo assim, é aquela coisa, eu gosto do jogo, a gente faz os eventos, a gente reúne, é muito bacana, eu fico muito feliz do jogo possibilitar isso, mas ao mesmo tempo sempre tem, tipo, mas por que que não poderia ser assim? Por que que não poderia ser melhor, né? Por que que não poderia ser diferente? Em vista de todas essas coisas que a gente conversou aqui hoje. Porque, olha, eu não sou muito um parâmetro, porque vai ser muito difícil eu parar de jogar Pokémon GO. Eu gosto muito de Pokémon. Mas talvez uma parcela muito grande de jogadores que não são tão apegados assim à franquia, não são tão conectados assim. O que que vai manter essas pessoas, né, jogando mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Sabe? O que que vai manter elas? Sabe, eu acho que, assim, é um momento de pensar muito bem. Eu lembro quando a Niantic anunciou, por exemplo, que ia encerrar o suporte para os celulares 32 bits, lembra? sim, sim. Nossa, que foi um fuzuê aquilo lá, até que eles voltaram atrás e falaram, não, 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 não. E ia perder não sei quantos milhões de jogadores. Então eu acho que é um momento, assim, de realmente, de repensar a estratégia, sabe? O caminho que o Pokémon GO vai levar daqui adiante, eu acho assim que não precisaria ter medo de mudar, igual você falou, de arriscar, de fazer coisas diferentes, como o da Vivillon, de incluir coisas diferentes no jogo. Eu acho que é um momento assim de realmente se pensar tipo, o que na frente? A gente vai ficar repetindo essa fórmula por mais quanto tempo? Não dá pra saber, né? A gente vai ficar Por repetindo exemplo, essa fórmula por quanto tempo e ameaçando. Até quando a gente vai ficar ameaçando de: olha, se você não pagar, não vai ter dinheiro, hein? Parece sim, aquelas coisas, tipo. Enfim, parece uma empresinha pequenininha, parece a padaria do seu Zé aqui da esquina que fala que se eu não comprar o pão dele, ele vai falir. Quando na verdade uhum. não é, sabe? Eu acho, por exemplo, uma coisa muito ruim no jogo é a forma de conseguir moeda. Sabe? De ter só no ginásio e ser só 50 por dia. Aí você entra, pra você aumentar o espaço da sua bolsa de Pokémon em 50 espaços é 200 moedas. Pra você aumentar em 50 os itens é 200 moedas. Pra você comprar um passe de raid é 100 moedas. Então é uma economia que, tipo, olha, você precisa de muitas moedas pra conseguir fazer tudo isso no jogo, mas eu vou te dar só 50 no máximo. Sabe, eu não entendo por que não pode ter uma tarefa de pesquisa de campo pra você conseguir 5 moedas. Pra você, sei lá, igual você falou do PVP. Você faz 5 batalhas no dia, você ganha 5 moedas. É uma coisa que talvez me estimularia a jogar, sabe? Pra conseguir um pouco mais de moedas, pra eu não ter que Sim. gastar dinheiro. Então isso também acho, nossa, acho muito ruim a forma de conseguir moedas no jogo. Sim. É, por Enfim, exemplo, e quem mora longe de grandes centros, inclusive, por exemplo, poderia ganhar moedas dessa forma. E é bem excludente com pessoas que não não tem moram em acesso aos grandes centros ginásios, né? urbanos, não tem acesso a ginásio nenhum. E a gente já teve esse problema com os itens, lembra? E tem cidade que não tem Pokéstop nenhum. E daí trouxeram os presentes. Aí as É, pessoas sim, tinham o presente. amenizou. Então amenizou. Mas também entra no caso das moedas, sabe? Só que daí entra aquela questão de: você não tem ginásio aí na sua cidade? Então usa dinheiro real pra comprar. Então.
entra de novo na posição predatória da Niantic. Então, Aham, no fim das sim. contas, o grande problema pra mim, assim, é a falta de respeito com os jogadores. No fim das contas, Resumindo. total. Resumindo, assim, pra mim, a grande cereja do bolo é o não respeito com os jogadores que estão aí há muito. Que estão aí há muito tempo ou que começaram a jogar agora. Nenhum respeito. Gaste Uhum. seu dinheiro, aceite o que a gente tá fazendo, ou se não, para de jogar. Mas se você parar de jogar, eu vou ficar triste porque eu não vou conseguir ganhar dinheiro, daí o Pokémon GO vai falir e eu vou ficar morando na rua. Basicamente assim. É esse, Eu vou dar mais atenção pro Peridot, hein? esse cenário. A Peridot vai vir pra substituir o Pokémon GO. Assim como o Yokai Watch ia acabar com o Pokémon. Ai, gente. Enfim, né? Acho que é isso por hoje, né, Vinícius? Sim, acho que é. Niantic, ouça nossas preces. Valorize os jogadores que gastam tempo, que gastam energia, que soam pelo seu jogo. A gente gosta do seu jogo, mas eu acho que você devia ter um pouquinho de respeito com os jogadores, sabe? Acho que deveria ter um pouquinho de amor pelos seus jogadores. É Uhum. isso. É isso. Gente, então, hoje o episódio foi esse. A gente queria fazer um grande desabafo aqui do que a gente não estava gostando e do que a gente gostaria que fosse diferente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como eu disse no começo, avaliem a gente aqui. Continuem seguindo a Pokémon Blast News nas redes sociais, no nosso site. A gente faz tudo com muita dedicação, muito carinho. A gente se vê em breve aqui no podcast, daqui umas 2 semanas. E deixe seu comentário, participe aqui com a gente, que a gente vai trazer nos próximos episódios as percepções de vocês sobre Pokémon GO, né? O que vocês têm a comentar, tá bom? Então, Vinícius, vamos ficando por aqui hoje. Mais algum Vamos recado? ficando por aqui. Que é isso, né? Bebam água, pratiquem exercício, podem caminhar com Pokémon GO, comam suas verduras e legumes. É isso. É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Tchau.